7 tribunais, 7 julgamentos, um só cordeiro. O Filho de Deus, inocente e puro, enfrentou a corrupção dos homens. E calado, como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele foi julgado por aqueles que ele mesmo criou. Ao longo de uma única madrugada e manhã, Jesus Cristo foi levado de um tribunal a outro, passando por 7 julgamentos distintos. Religiosos e políticos se uniram, fariseus, escribas, sacerdotes, Herodes e Pilatos, todos com um único objetivo: condenar o justo. Esses julgamentos revelam muito mais do que a injustiça dos homens. Eles expõem a profundidade do plano divino. Não foi o caos que levou Jesus à cruz, mas sim um roteiro eterno, escrito antes da fundação do mundo. Cada julgamento representa uma faceta da rejeição do mundo e da glória do Cordeiro que se entregou por amor. Agora te convido a caminhar por essa jornada sagrada, passo a passo, tribunal após tribunal, para contemplar a profundidade do sacrifício de Cristo. Estes são os 7 julgamentos de Jesus. O primeiro julgamento foi religioso. À 1h da manhã daquela fatídica sexta-feira, teve início o interrogatório e a tortura de Jesus Cristo. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E, havendo Jesus dito isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal. E se eu falei bem, por que me feres? O segundo julgamento foi sacerdotal. Este julgamento ocorreu cerca de 2h da madrugada. O local foi a casa de Caifás. Anás mandou Jesus, manietado, à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas os testemunhos não eram coerentes. Porém, todos o consideravam culpado e réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Profetiza! E os guardas do templo davam-lhe bofetadas. O terceiro julgamento foi sinedrita. Aproximadamente às 5h da manhã, o sinédrio decidiu entregá-lo ao procurador Pôncio Pilatos. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio entraram em conselho contra Jesus. O próprio sumo sacerdote incitava Jesus a dizer algo que parecesse blasfêmia. É de justiça ressalvar, entretanto, que alguns juízes daquele tribunal eram homens justos, probos e independentes, os quais não tomaram parte no iníquo julgamento por falta de prévia notificação. Foram eles: Eleazar, Sadoc, José de Arimateia, Gamaliel, Nicodemos e Calva-Chevona, nome israelense de Nicolau de Damasco. Porém, os dirigentes da vida religiosa dos judeus assumiram, sem dúvida, a responsabilidade pela morte de Jesus, e não propriamente o povo de Israel ou os jerosolimitanos. O sinédrio resolveu decidir a morte do sublime, Nazareno, num simulacro de processo, eivado de nulidades, pela carência dos princípios assecuratórios de defesa, e declararam: Pilatos é réu de morte. E, manietando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, impetrando a seguir ao procurador romano, por seus belicistas assalariados, a execução da sentença privativa em casos tais, a jurisdição do representante de César. Jesus versus Pilatos. Este é o 4º julgamento e ele foi penal. Este julgamento ocorreu próximo às 5h30 da manhã. Jesus foi declarado réu de blasfêmia pelo sinédrio, delito para o qual se previa a pena de morte. Porém, sabendo o sinédrio que não podia condenar Jesus à morte, dado que o poder de infligir a pena capital estava reservada aos romanos, o processo tinha de ser transferido para o procurador, para que, deste modo,
aparecesse em primeiro plano o aspecto político da sentença de culpabilidade. Por isso conduziram-no a Pilatos, pois somente ele, como governador, tinha o poder para isso. No entanto, os sinedritas não entraram no pretório para não se contaminarem, porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois era o dia da Parasceve, preparação para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Disseram os sacerdotes: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondendo disse-lhe: tu dizes, se legeis ou te bacileis, eimi ego, que significa, tu dizes que eu sou rei. Lucas 23, 2-3. Ali se encontraram dois homens que representavam os dois poderes de sobrevivência que há no mundo. De um lado, Jesus Cristo, o autor da vida. De outro, Pôncio Pilatos, o nefando agente da morte. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo e em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Lucas 23, 4-7. Obviamente, Pilatos, estratégico como era, aproveitou-se dessa circunstância para provocar Caifás e as demais autoridades do templo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Mateus 27, 18. Até porque sua amizade com os sacerdotes e com Herodes não era das mais amistosas. Pilatos tinha dois motivos para enviar Jesus a Herodes. Primeiro, ele se livraria de um caso desagradável, porque isso geraria uma desordem governamental, uma vez que Jesus era galileu. Segundo, porque esse gesto de respeito por Herodes repararia uma das discórdias deles, entre as quais a ocorrida quando Pilatos mandou matar um grupo de galileus dentro do templo. Lucas 13, de 1-5. Jesus versus Herodes. Agora, esse foi o quinto julgamento e ele foi político. Esse julgamento ocorreu por volta das 6h30 da manhã. Jesus Cristo enfrentou um novo combate. Agora, estavam frente a frente dois homens que representavam os dois poderes eclesiásticos que existem no mundo. De um lado, o Senhor Jesus, o representante do plano divino. De outro, o rei Herodes, o representante do sistema político-religioso. Um confronto crucial, o cordeiro contra a raposa. Ao ser levado ao governador Herodes Antipas, este ficou muito contente ao ver Jesus, pois já havia ouvido falar a respeito do Messias e desejava vê-lo há muito tempo. Herodes tinha dois desejos. Lucas 13:31. O primeiro era ver Jesus realizar milagres. O segundo era ter a oportunidade de matá-lo. Diante desse encontro, Herodes fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu absolutamente nada, extremamente decepcionado, pois esperava promover ali um espetáculo com o Divino Mestre e, não conseguindo o que desejava, uniu-se aos seus soldados e passaram a zombar de Jesus, tratando com desprezo o Filho de Deus. Lucas relata que puseram nele uma capa luxuosa, roupa resplandecente, e Herodes o enviou de volta a Pilatos. O jogo político. O sexto julgamento. Este foi romano que ocorreu por volta das 7h da manhã. Ainda que, mais uma vez, o tribunal tenha declarado a inocência de Jesus, o episódio descrito por Lucas revela um jogo de interesses entre Pilatos e Herodes. Ambos nutriam ódio por Caifás. E esse julgamento acabou se tornando um processo político que favoreceu os negócios dos dois governadores. A partir daquele momento, Pilatos e Herodes fizeram as pazes. Jesus foi novamente conduzido até Pilatos, que o julgou no pátio do Palácio Antônia. No pretório, à hora daquele julgamento finório e delicado, o Cristo entrou descalço e maltrapilho, cabisbaixo, manietado e já maltratado pelos punhos dos sinedritas.
Não permaneceu muito tempo diante da Gabata, o local do julgamento. Não se defendeu, nem mesmo olhou nos olhos de Pilatos, que admirou profundamente aquele réu. Pilatos não esperava vê-lo assim. Aquele homem que dizia ser o rei dos judeus e o filho de Deus era baixo, magro. Porém, sua presença era completamente diferente de qualquer outro homem que o governador já tivesse visto. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: apresentastes-me este homem como pervertedor do povo. E eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das acusações que lhe imputais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar, e eis que ele nada fez digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam com escárnio: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Em seguida Pilatos saiu novamente e disse ao povo: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando o ouviram, os principais sacerdotes e os guardas começaram a clamar: Crucifica-o! Crucifica-o! Sob sua admirável toga de governante romano, que tipo de homem se sentiu Pôncio Pilatos ao ver que o Nazareno, de frente para a turba, caluniadora, sem ala de cavalaria, sem coorte de infantaria, era, na verdade, muito mais corajoso que ele, antes de proferir a sentença de morte? A quais meditações teria a resignação do Cristo conduzido o perplexo espírito de seu julgador? E a que virilidade pensou Pilatos poder atribuir o silêncio do mestre quando, levado a ser flagelado duramente pelos soldados, nenhum gemido de dor se ouviu? Desfecho final para Pilatos. Os judeus eram apenas poviléu, verdadeiros encrenqueiros que atrapalhavam o comércio no templo. Como romano, não tinha interesse pessoal na condenação ou absolvição de Jesus. O que queria mesmo era encerrar aquela agitação provocada pelos judeus. Por fim, sem mais alternativas para manter o jogo político e sua omissão, resolveu dar um desfecho àquela situação. Afinal, um inocente a mais condenado não faria diferença para um governador. Acostumado a sentenciar centenas de pessoas à morte, a maioria, sem nem mesmo um julgamento justo. Então disse-lhes Pilatos: Tomai-o e crucificai-o, pois nenhum crime acho nele. No meio daquela multidão, apertada no limiar do pretório e vociferando impiedosamente contra Jesus, enquanto todos os olhos estavam petrificados diante da cena do julgamento, houve certamente naquele momento frenético quem olhasse para o céu azul e pensasse: Pilatos teme mais perder o cargo que o Nazareno a vida. Ditosa alma que, em tão grave momento, teve tamanha agudeza de percepção. Barrabás ou Jesus. O sétimo julgamento foi popular. Este julgamento ocorreu por volta das 7:30 da manhã. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, era costume do procurador romano soltar um preso, conforme a escolha do povo. Naquele tempo havia um condenado notório chamado Barrabás, que estava preso, juntamente com outros amotinados, por causa de uma sedição e também por homicídio. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo, o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedissem Barrabás e que condenassem Jesus à morte. Pela segunda vez, o procurador lhes perguntou: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos insistiu: Que farei então de Jesus, que se chama Cristo? E todos gritaram: Seja crucificado. Mais uma vez Pilatos falou, querendo soltar Jesus. Que mal fez ele? Mas eles bradavam ainda mais: Crucifica-o! Crucifica-o! A crucificação. A crucificação aconteceu às 9 horas da manhã daquela tétrica sexta-feira. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ali
o crucificaram. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus, provando-o, não quis beber. Então disse: está consumado. Jesus também clamava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A última profecia para se cumprir. A hora nona, 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, inclinou a cabeça e expirou. Naquele instante, o véu do santuário rasgou-se em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. O centurião que estava diante de Jesus, juntamente com os que o guardavam, vendo a maneira como ele expirara e presenciando o terremoto e tudo o que acontecia, temeram grandemente e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Todos os que estavam ali reunidos para assistir àquele espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltaram para casa batendo no peito, em sinal de tristeza. Lucas 24:48. Assim, diante de 7 tribunais humanos, o Filho de Deus permaneceu fiel até o fim. Condenado injustamente por crimes que não cometeu, ele se entregou por amor, por mim e por você. Cada julgamento revelou a corrupção do homem e a santidade de Cristo. Você foi tocado por essa mensagem? Então deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que edificam a fé e revelam os mistérios da palavra. Jesus foi julgado para que você fosse justificado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.